a quantidade de jovens mortos pela questão do tráfico de droga, né? Mas também é muito jovem com o seu percurso roubado por uma falta de gestão pública ou por uma falta de cidade planejada, de uma cidade que pudesse dar acesso a várias coisas. O modelo de desenvolvimento econômico, às vezes, acarreta massificamente a questão ambiental, levando a cidade a ter níveis de poluição fora do normal, né? É o caso que acontece aqui com a Cepasa. É uma fábrica, talvez uma das maiores fábricas do Brasil, que não consegue ter pelo menos um respeito pela população, né? Joga sua fumaça do jeito que quer, 24 horas, produz do jeito que quer e não assim tem uma responsabilidade social de fato com a nossa juventude e com a nossa população. A questão da poluição da Cepasa, ela passa por uma questão de falta de políticas públicas, porque antigamente tinha um medidor que media a questão do ar na cidade e até hoje a gente não se sabe, não teve resposta porque tiraram esse medidor. Então a gente acaba não tendo respostas técnicas de dizer assim, esse ar aqui produz isso e causa efeito disso e aquilo. A gente supõe que muitas pessoas morrem por doenças causadas dessa fumaça, né? De acordo com alguns diagnósticos que são publicados, que esse tipo de fumaça causa câncer, outros tipos de doenças aí que se poderia. Mas assim, a gente teria que ter uma avaliação técnica, uma resposta técnica para dar isso. Mas a gente sabe que a falta de políticas públicas não permite a gente ter acesso a isso e também é uma forma de silenciar os movimentos sociais sobre essa questão da causa, né? O efeito dessa poluição aqui na cidade. A ligação entre a cidade e a juventude é uma conexão roubada, na verdade, ao longo do tempo. Se a gente perceber que a cidade tem vários elementos históricos, né? Várias coisas que pessoas jovens nessa linha do tempo conseguiram se formar dentro dessa cidade e que hoje a população, a juventude meio desconhece ou não tem essa identidade com a cidade. Às vezes a gente chama a cidade dormitório, né? A gente se serve como um círculo vicioso. A gente dorme aqui, de manhã pega o metrô e vai trabalhar em Recife e volta à noite, faz a maioria das faculdades em Recife. Então a cidade ficou como um cenário de dormida mesmo. Com isso, a cidade foi formada de um modo para dormir. Então a gente não tem praça, não tem quadra, a gente não tem acesso a lazer. A gente até brinca, comenta às vezes que para onde é que a gente vai no domingo? Para onde é que a gente vai levar nossos sobrinhos, nossos filhos? Para onde é que a gente vai se divertir? Onde é que a gente vai se encontrar para trocar uma ideia? A juventude não se encontra nessa cidade. Então a gente termina saindo daqui e vai para o Marco Zero, vai para o Recife, que é parte nossa também por ser capital, né? A gente tem essa referência com o Recife muito próxima, mas assim, o ideal é que na nossa cidade tivesse esse serviço e que a gente não pudesse se desprender para ter esse acesso a serviço a outras cidades. Como eu milito nos movimentos sociais de juventude, participei de várias conferências da juventude e a gente vê que a pauta massiva, né, é ter uma educação de qualidade, era ter equipamentos públicos voltados para a juventude. Uma cidade que a gente possa ser feliz, uma cidade que a gente possa dizer assim, eu tenho orgulho de morar aqui, uma cidade que a gente possa dizer, venha conhecer a nossa cidade, venha conhecer a nossa cultura, uma cidade que não seja uma cidade roubada. A gente é de uma geração que cresceu na periferia, uma geração que mora na zona rural, periurbana, e aqui a gente teve acesso à universidade nesses últimos 10 anos. E a gente indo para a universidade, a gente quer talvez trazer esse elemento como o mito da caverna, que a gente volta para a sociedade e tenta trazer isso de volta. Então uma da composição que a gente fez foi estudar como é que se projeta a política pública para a juventude. Como é que o governo pensa, como seria o modelo na sociedade democrática. Então a gente vem participando das conferências de juventude, a gente elegeu recentemente um representante para o conselho, né? Ele faz hoje parte do conselho, está se caminhando para ser presidente do Conselho de Juventude Municipal. Nessa forma, a gente quer se estruturar enquanto diálogo com o poder público, enquanto sociedade civil que possa ter conquista dentro desse espaço aí da política, né?
uma juventude organizada, tendo diálogo, a gente pode conquistar várias coisas. E eu acho que a gente já tem muito efeito. Recentemente já se pronunciou a prefeitura sobre a questão da reabertura do cinema. A gente passou 5 anos lutando, fazendo protestos, vídeos, e recentemente já foi anunciado que vai ter a reabertura do cinema. Então a gente se sente como parte dessa conquista, dessa luta. Então a FASE cumpriu um papel e cumpre até hoje, né? Um papel muito importante na juventude em Pernambuco, acho que nem só em Pernambuco, mas no Brasil todo. Já participei em Fortaleza de um seminário e viu quanto a atuação do projeto é importante. E cria, na verdade, uma massa, uma geração que pode reproduzir na sua comunidade, que pode reproduzir na universidade, que pode reproduzir em qualquer canto do mundo, um elemento crítico sobre a questão da intolerância, né? da falta de percepção de uma responsabilidade social que as empresas têm, que causa tanto a injustiça socioambiental no nosso planeta. Então, a gente está numa cidade que tem, Jaboatão dos Guararapes, que tem uma grande população formada por jovens, né? Então, assim, como toda cidade que tem um grande número de jovens, a gente tem uma demanda de políticas públicas voltada para esse segmento da população. Então, aqui hoje, acho que o principal problema enfrentado pela população jovem é a falta de políticas públicas, a falta de área de lazer que está inserida dentro do contexto do direito à cidade, né? Então, a cidade como espaço, ela existe e tem as suas possibilidades. Mas hoje a população jovem, como a população em geral aqui de Jaboatão, não tem esse acesso à cidade diretamente. Acho que cerca de 80% da população jovem da cidade está concentrada na periferia, que são onde existem os maiores déficits de serviços públicos. Então aqui não tem calçada, aqui não tem rua asfaltada, aqui não tem serviço de esgoto, que tudo isso está ligado também à perspectiva do direito à cidade quanto à justiça socioambiental, né? A cidade como espaço está aqui, mas como a gente vai usufruir desse espaço se o serviço ele não é ofertado como deveria? Então, assim, a problemática está inserida dentro desse contexto. Jovens que estão no morro, nas encostas, em áreas que praticamente não existe nenhum serviço público. E outro problema que a gente enfrenta aqui também é a questão do extermínio, né? Acho que, como em toda cidade grande que tem um grande número de jovens, a população negra, a população jovem aqui hoje sofre com essa questão. A questão da falta de um plano de segurança pública que venha não para resolver, mas que possa dar uma certa assistência para que situações como essas possam ser evitadas. O que a gente vê hoje, fazendo um prognóstico da situação da cidade, é um futuro promissor, porque assim, acho que a participação da juventude aqui nos movimentos, também o acesso à universidade tem feito com que a juventude da cidade evolua. E hoje, assim, existem coletivos que têm pensado isso aqui em Jaboatão, né? Grupos que têm se criado, que têm feito articulações e meio que têm difundido essa proposta aqui pela cidade. Então, assim, hoje a gente tem uma atuação nos movimentos sociais, parte dos jovens também em movimentos partidários, e isso a gente vê isso como uma crescente muito positiva, porque, assim, a gente está cansado de ver que pessoas e gente que não tem nenhuma identificação com a juventude nem com a cidade venham até aqui e se mostrem como representantes, né? se autoproclamem como o cara que vai representar a juventude, o cara que vai resolver os problemas da cidade. Eu acho que não é bem isso que a gente quer. A gente está num processo de construção bem avançado e hoje existem diálogos, existem coletivos sendo formados e a gente tem muita esperança nisso, né? Para que a juventude possa se empoderar dentro desses processos, tanto políticos como sociais, para que se façam representantes nossos, né? Porque assim, só a gente é que sabe onde é que o sapato aperta. Então, assim, a participação nossa nesses movimentos ela se dá de uma importância muito grande, porque é a nossa voz que vai estar sendo representada. Eu acho que é bem isso. Então, a gente está dentro de uma cidade que tem um complexo fabril grande, né? Uma grande empresa de celulose e papel do Grupo João Santos está inserida num contexto urbano e essa fábrica, dentro da sua lógica de produção, não respeitam a legislação ambiental. Então, assim, isso tem um impacto direto na saúde da população jovem aqui da cidade. Então, assim, já virou rotina você ir nos hospitais e está lá um grande número de pessoas que têm problemas respiratórios, problemas com a questão do esgoto que não é tratado. Então, assim, isso tem um impacto fortíssimo na vida, não só da juventude da cidade, mas como da população da cidade em geral. A participação da juventude num programa como esse, do Programa de Juventude, Meio Ambiente e Direito à Cidade do AIN, é uma iniciativa muito importante porque você está lidando diretamente com aquilo que você vê no seu dia a dia, né? Você tá sendo formado onde o sapato aperta. Então, assim,
a participação da juventude diretamente nessas ações, na produção, na parte teórica, isso é de grande importância porque ali a gente está sendo absorvido, tá absorvendo todo o conhecimento que a gente precisa para combater essas ações. Então, assim, tá no dia a dia discutindo o direito à cidade, tá discutindo o meio ambiente, é de extrema importância para que a gente entenda o contexto que a gente está inserido e traga essa discussão para dentro da comunidade, para dentro da cidade, para dentro do bairro. Então, assim, a minha participação, a nossa participação foi de extrema importância, porque, assim, o projeto funcionou como uma espécie de escola, né? A gente sabe que existe o direito, sabe que existem legislações, sabe que existe muita coisa, mas assim, a gente não consegue assimilar isso. Então, assim, a partir da experiência no projeto, de estudo, de teoria, de tudo que a gente viu, a gente conseguiu isso assimilar de uma forma mais dinâmica e hoje a gente consegue atuar aqui na cidade de uma forma mais autônoma. Então eu vejo isso como uma importância muito grande porque na verdade foi uma escola que foi de grande importância para a nossa formação em geral. Bom, sou morador daqui da Praia de Suape e aconteceu que 2 meses atrás eu estava acampando aqui perto e cerca de 6 molequezinhos, 16, 17 anos, eles tentaram assaltar a gente, no caso o acampamento, e estavam com um simulacro do espingarda na hora e um deles estava com a faca. Aí teve um que mandou meu irmão se virar de costas para ele, quando meu irmão não quis, né? Ele disse que não ia. Aí no caso ele deu uma garrafada na cabeça do meu irmão e empurrou meu irmão dar uma barreira e veio um pessoal em cima de mim com a faca. Aí eu me defendi do jeito que eu consegui e até que eu me cortei no braço e eles me empurraram da barreira descendo de costas. E eu ainda consegui me levantar e me esconder, mas já tinham feito, né? Fugiram. O corte partiu 2 tendões dos meus dedos. Inclusive, eu era atleta de jiu-jitsu e eu vou ter que passar 1 ano sem treinar para o tendão poder se recuperar normalmente. Ali onde está descampado era uma área de mangue. Ali tem peixe, né? Peixe-boi, chegava golfinho, ali era um berçário de tubarões e tal. E o Porto Suape, no caso, eu tive notícias que estava tendo derramamento de óleo, vazamento de óleo de um dos navios que estão construindo ainda. Aí os peixe-bois ficavam por lá, não tem condições de ficar por lá mais. E não tem um certo controle para tirar eles. Eles têm que sair por conta própria ou morrem lá e ninguém faz nada por isso. Aqui não tem um campeonato de futebol, por exemplo, da cidade. Campeonato de skate, que nem pista de skate aqui tem direito. Não tem nada para fazer. Jogos escolares, campeonato das praias, esse tipo de coisa que intertia, que todo mundo se preocupava com isso, era um evento. Foi acabando e hoje em dia não tem nada para fazer. Mas a grande causa daqui da violência, do caso não ter o que fazer, é justamente isso. O foco do município é só o porto. Primeiro, antes de ir para a fase, eu cheguei no projeto como Rejuma e como jovem participante do projeto, né? Então, os 4 anos que nós pudemos acompanhar foi de grande ganho e um desafio imenso, porque discutir direito à cidade e juventude são 2 temas bem diferentes, né? Discutir o acesso à cidade de forma plena e falar de acessibilidade e de apropriação do solo e dessa diversidade toda que é a construção da cidade e falar da diversidade da juventude e discutir isso numa perspectiva ambiental é bem diferente, né? Ter tido a oportunidade de ter facilitado alguns processos, os jovens que tinham um pouco mais de experiência com militância, facilitar processos formativos junto a jovens, adolescentes, oriundos de escola, e poder fortalecer as lutas organizativas para a garantia do direito da cidadania juvenil das organizações de juventude mais tradicional. Eu acho que isso foi um dos maiores ganhos do projeto aqui em Pernambuco, em parceria com a FASE. Ser jovem e o direito à cidade em Recife e na região metropolitana como um todo é bem complicado. Primeiro que o acesso ao transporte público de qualidade ele é muito limitado ainda. O passe livre ele só veio acontecer de maneira restrita
aos estudantes das escolas estaduais muito recentemente e de maneira não tão ampla como gostaríamos, né? Um transporte bastante utilizado e que pouco tem se investido em infraestrutura de ciclovias, né? Os espaços de ocupação do tempo livre, garantia do lazer, como por exemplo a Vila de Nazaré agora, né? E outros espaços mais urbanos, em certa medida se tornou-se espaços de prática de violência, fruto da exclusão social que acontece dentro do território. E para terminar de completar, por último, há poucos dias tem a história da lei que em Pernambuco não se pode mais ter festa popular e a apresentação artística de rua entre as 10 da noite e 6 da manhã. Então a gente vive esse limite, esse acesso, né? Até porque as cidades e Recife não foge, a região metropolitana não foge a essa regra. Ela está sendo construída para as pessoas brancas, para homens viris, heterossexuais, centralizadores e de acúmulo de capital, o que não é a realidade da maioria dos jovens aqui na região metropolitana, né? Que dos mais de 8 milhões de pernambucanos que somos, 5 vive ou mais de 5 vive na região metropolitana e 25% da população é jovem. E a cidade não está pensada para os jovens. Ela não está preparada para receber os jovens, a não ser como usufruto de formação e apropriação e preparação para o capital. E não para a garantia da cidadania juvenil. A gente é carente de cultura, né? A gente mesmo é que pratica. A gente mesmo é que pratica atividades nas ruas. Pô, é muito difícil porque, como a gente vem falando, que a gente é carente de cultura. Assim, a gente tem a cultura, mas não existe pessoas que investam na gente. Então, tipo, é eliminada essa parte assim de possibilidade de você participar de várias coisas e tal. Porque não tem como é que se diz? Estrutura. Uma estrutura que apoia a gente. Aí a gente se torna carente, tá ligado? A gente pratica grafite, outros são músicos, outros são tatuadores, mas a gente se vira com o que a gente tem, com as armas que a gente tem. E tipo, a gente necessita muito assim de pessoas que investam na gente e que botem a gente mais pra frente. Porque... Pelo menos escute, né? Muitas verbas entram na cidade do Cabo através do estaleiro, empresas, que é conhecido como a cidade das indústrias, Cabo de Santo Agostinho, né? E mesmo tendo, a gente sabendo que o Cabo tem esses recursos, né? A gente percebe que ele não é repassado para a população com dignidade. Não é repassado, né? A gente está cansado de passar nos bairros, nas comunidades e ver a carência. O povo é carente de cultura, é carente de educação, entendeu? É carente de arte, sabe? E é com esse intuito que a gente se reúne, né? Como educadores de rua mesmo, sabe? É aprender com o brother, aprender com um amigo e multiplicando isso aí. Esse é o nosso objetivo. O projeto Juventude Direito à Cidade, né, que a gente, de alguma maneira, teve um contato, né, cada um teve o seu momento no projeto, a gente, sem dúvida, abriu nossos horizontes, porque nós somos jovens de periferia, né, jovens que saíram das ruas, né, através de algum momento, né, através do pessoal da fase, interviu com a gente, né, e a gente pôde parar para pensar, né, como é que a gente poderia atingir o Estado, o governo, né, o município, de que maneira que a gente poderia conseguir fazer o que a gente quer, o que a gente precisa, ter voz ativa, sabe, e sem aquela truculência, né, porque a gente já reivindicava muito, né, aqui na região metropolitana do Recife, a gente sempre reivindicou muito as questões sociais, porém sempre de uma maneira mais agressiva, né?
E eu acredito que depois desse projeto da fase a gente pôde aprender a dialogar mais, saber onde chegar, onde mexer, sabe? Como que a gente pode achar os nossos direitos, onde que eles estão, né? E saber reivindicá-los. E a gente leva o grafite aí pras ruas pra isso, porque muitas vezes pra você ver uma arte você tem que ir numa galeria, você tem que... Muitas vezes você não tem dinheiro, tá ligado? Não tem dinheiro pra entrar, não tem... A gente tenta fazer assim nas ruas, nas paredes mesmo, pra... A rua é a melhor acesso, galeria, né? né? Que Acesso a todo... É a céu em aberto, geral, né? qualquer um pode chegar, olhar, não precisa pagar entrada pra Não poder é ver. restrito, não precisa estar com uma roupa boa, um short, um sapato caro pra poder entrar na... Chega assim bem liberal mesmo e... E minha persistência também é para que outros jovens possam se inspirar na arte, igual eu me inspirei, porque tipo, vivia na rua e tipo, eu acredito nisso que o grafite ou mais além é tipo, a arte liberta, tá ligado? E tipo, eu acredito, alguns moleques vão se inspirar em mim, vão se inspirar nos meus amigos e isso aí é uma coisa boa que vai fazer, tá ligado? Vai ser um marco na vida de alguém. E por isso é minha persistência, tipo, eu levo o grafite nas ruas, levo o rap e tipo, isso aí vai ser um grande exemplo lá na frente. Sem dúvida, o que mais nos inspira e nos move é ver as crianças dos nossos bairros aqui sorrindo, onde a gente passa. É ver uma moradora de rua chamar a gente para pintar o barraco dela. Ou, sei lá, deixar um alô para ela no muro, sabe? Sem dúvida isso é o que nos move, sabe? O meio que a gente tenta fazer é esse, é o meio que a gente tem, as armas que a gente tem, arte de rua, sabe? É trazer para dentro da comunidade, né? Aquele que ele não tem acesso, o que geralmente a própria população não tem acesso. Tem acesso. Sabe? Eu tenho certeza que se fizer uma pesquisa aqui no Alto da Bela Vista, né? Poucas pessoas sabem o que é um teatro, poucas sabem o que é um museu, né? Poucas têm acesso a esse tipo de coisa, né? E muito por falta justamente disso, de políticas sociais, públicas, dignas, né? Da população, para a população. E a gente luta por isso, pelo que a gente acredita. Sem dúvida nenhuma. Posso até dizer que nós temos o maior orgulho de poder dizer e afirmar que nós conseguimos fazer mutirão de grafite, conseguimos fazer eventos também, sem precisar ter que mendigar, a palavra certa é essa, mendigar aos poderes públicos, sabe? A gente quer que eles nos vejam, sabe? Que nós existimos, nós acontecemos, tá entendendo? E nós fazemos, tá entendendo? Nossas comunidades são coloridas, tá entendendo? A gente tá aqui. É essa a mensagem que a gente quer deixar. Aí, se ele não tiver pena, declare a pena, mas só os que não são fortes, entre o cidadão corrupto, na real, quem merece a pena de morte? Quem manda é o povo, mas o povo calado. Medo de quê? De assumir os erros novamente e votar errado. O que irrita é ver ruas caladas enquanto o plenário grita. Mais uma vez, aprova mais uma lei e nem sequer você palpita.